por que que a gente tem que se ocupar da questão da produção de alimentos. Eu gosto extremamente desse assunto porque eu fui descobrindo isso a partir do alimento vivo. Assim como eu fui descobrindo o efeito da semente em mim, o que cada semente ia me dando, né? A alegria do girassol. Eu nunca mais tive medo de olhar para o sol, de querer ficar no sol. E eu vivia na sombra, era engraçado. E o girassol abriu isso, abriu. É muito legal isso da gente ver o que cada semente produz na gente. Mas também comecei a me interessar sobre a cenoura que eu comia, o alface que eu comia. E eu já sou uma pessoa sensível para a história da horta caseira de muito longa data. Mas na alimentação viva, essa horta veio trazer mais ainda a importância da gente olhar o alimento. E com o tempo eu fui vendo que a grande engrenagem que existe entre produzir alimento, a política nacional, a saúde, a nossa relação com os outros, a nossa relação com o campo, e aí a coisa foi tomando uma dimensão que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, essas reflexões que fui fazendo, né? Vocês sabem que no nosso país, quando os portugueses aqui chegaram, já estava a produção de alimento acontecendo, porque os índios estavam aqui produzindo seu alimento do jeito deles, né? Plantando as mandiocas e coletando as frutas, e já tinha nessa época ainda o hábito de mudar de lugar. Quando o solo se esgotava ali, mudava, andava para o outro lado, aí aquela mata ia regenerando e o novo solo estava forte, não precisava de nenhuma artificialidade, porque a natureza tem esse recurso que é dela própria, né? Mas com a chegada dos portugueses, que chegaram aqui com os olhos da exploração, né? Vieram para cá para ver o que daqui podia se levar para Portugal. Esses olhos da exploração, uma das coisas era produzir café, produzir açúcar, né? Vocês sabem disso na nossa história. E aí começa o trabalho da relação com a terra de uma outra maneira. Então esses portugueses trazem junto com a exploração da terra a necessidade da delimitação da terra. Isso não era assim, né? A delimitação era quem é que usa, quem é que está morando aqui é o dono do lugar, dono do pedaço. Mas com a vinda dos portugueses e da nobreza, começou-se a dividir as terras em pedaços, o que pertencia a quem. E nesse momento entra também a mão de obra escrava para ajudar a desbravar as terras e a plantar o café, o açúcar. E a relação com a terra ficou totalmente determinada por essa relação da corte portuguesa. E isso foi naturalmente sendo elaborado. Chegou-se somente em 1850, só em 1850, eu acho isso tão impressionante, é muito recente, eu penso assim, só em 1850 é que houve a lei das terras nesse país, onde então as coisas ficaram definidas de quem que é proprietário e quem não é proprietário. É como se a gente hoje em dia, isso é uma fantasia, a gente pegasse o mar Atlântico, o Oceano Atlântico, e resolvesse pedacinho por pedacinho do Oceano Atlântico, cada um agora vai ser dono de um pedacinho de água. Vocês podem imaginar que coisa curiosa, né? Assim fizeram com a terra. A terra era da vida, das pessoas, dos seres vivos. Não, aí não, virou dono, passou a ter dono.
E isso foi um arranjo que os seres humanos foram fazendo aqui no país, e que só em 1850 que ficou organizado como lei. Mas essa lei e essa forma de olhar a Terra, ela provocou a coisa que hoje a gente sente nos nossos dias atuais, a grande separação entre quem produz, quem tem a terra para produzir alimentos, e aqueles que vão consumir os alimentos. Então, a grande divisão entre produtores e consumidores vem junto com a história de quem tem terra e quem não tem terra. Quem tem terra produz. Quem não tem terra tem que só comer e tem que pagar, né? Isso vai levar a uma outra consequência, porque quem é que compra a terra? É quem tem moeda. E quem é que tem moeda? Né? Se você traz uma mão de obra escrava para o país, o escravo não tem moeda. Então ele não tem acesso a ser dono de terra, né? Ele tem que necessariamente entrar na categoria do consumidor, do explorado, né? Então, o que a gente conclui? É que esse processo, que é da produção, dessa diferença de produtores e consumidores, leva a uma consequência social de desigualdade. Então, o próprio sistema de produção de alimentos leva a uma situação de desigualdade entre nós. Então, o que aconteceu como resultado de tudo isso é que a nossa realidade social é constituída de diferentes momentos históricos de povoamento de território e do acesso às condições de produção e comercialização, e também do desenvolvimento econômico. Então, as áreas mais férteis, elas passaram a ser mais visadas. Quem é que vai morar ali? A mão de obra que vai trabalhar ali mora ali perto. Quem é que tem que morar longe dali? Vamos arrumar um lugar para as pessoas, os consumidores, morarem, outro lugar para ser de produção. E assim essa organização foi sendo feita, né? Uma organização que a gente vê que aconteceu muito é assim: nos lugares altos, onde é mais difícil produzir alimentos, seria o lugar de morar. Nos lugares baixos, nas várzeas, seriam os lugares de produzir, né? E assim, essa organização das terras foi acontecendo e a gente não vai percebendo isso, né? Eu penso assim no meu avô, na minha avó, nas histórias de como é que era o uso das terras. A gente não vai percebendo esse assunto. Vai entrando. A cultura de como é que se relaciona com a terra, ela vai entrando. A gente não dá conta disso. A gente anda no interior, olha aquelas produções imensas de alface, tudo tão lindo, a gente acha aquilo tão romântico, né? O que significa um morro cheio de brócolis, um outro morro cheio de alfaces, que a gente acha bonito? O que significa aquilo? Ali tem uma história, ali tem uma história. E a nossa história é muito marcada por um acontecimento que ocorreu na década de 60, 70, que foi chamado de a Revolução Verde, que marcou definitivamente a história do planeta. Acontece que durante a Segunda Guerra Mundial, houve uma sobra de uma quantidade de produtos químicos que tinham sido elaborados para as bombas e para os explosivos de guerra, que sobraram. Sobrou muito produto químico, mas muita quantidade, toneladas e toneladas e toneladas. E houve um acordo mundial de que o lugar para onde iria esses produtos químicos foi considerado
menos prejudicial se ele fosse espalhado na Terra, no planeta. Na época se dizia que eles eram inofensivos, que não teria problema nenhum espalhar na Terra. E que isso ainda por cima teria a vantagem de acelerar o crescimento das plantas e a gente teria uma produção de alimento melhor ainda. Então, foi acordado que esses produtos seriam utilizados na agricultura. E isso é uma coisa que nós também não sabemos. Nós, consumidores da cidade, não temos noção do que está acontecendo, não é verdade? Você já sabia disso? Pois é. Aí pronto, os Estados Unidos, que tinha uma grande quantidade desses produtos e que tinha interesse de transformar esse produto agora vendável, né? Porque agora ele vem como, não como mais uma sobra, mas vem como uma solução para a agricultura, vem com todo um pacote para poder convencer os agricultores de que valia a pena fazer um outro jeito de produzir alimentos, que seria um jeito moderno de produzir alimentos. Um jeito onde ele teria mais chance de ganhar dinheiro, que então começa, quem não tem moeda quer ter moeda, né? Então a coisa de ganhar dinheiro tem uma dimensão, um apelo muito forte, especialmente num país de desigualdades sociais tão graves. Então o agricultor empobrecido, né, com lutas árduas no campo de sobrevivência, quando alguém vem e diz você vai ganhar mais dinheiro, isso é mole de entrar, né? E aí então acontece no Brasil esse processo, e parece que isso aconteceu de uma maneira assim muito cuidadosa, muito bem feita, porque vieram muitos jipes, equipes super preparadas de estrangeiros que treinaram muitos brasileiros, convenceram os brasileiros de que isso era uma solução econômica viável e que saíram pelos campos do Brasil ensinando os agricultores, levando os produtos e ensinando como usar. Isso foi no corpo a corpo. Porque, lógico, né, as fazendas, o sistema de comunicação no nosso país, com imensas fazendas para tudo que é lado, só pode ser no corpo a corpo. Então, isso se passou nos anos 60 e 70, a grande divulgação nesse processo moderno de produzir. E que era marcado por quê? Ele era marcado pelo uso dos agroquímicos, onde ia esse veneno, mas vinha também uma mecanização do processo de trabalho, ou seja, um monte de soluções de máquinas que poderiam facilitar o trabalho de arados e para reduzir o tempo de preparação da terra, que vinha botava aqueles produtos, e as sementes que passaram já desde essa época a serem modificadas para que pudesse ter um crescimento igual. Porque a ideia, quando você trabalha com máquina, é que chegou na hora de colher o milho, todos os milhos têm que estar mais ou menos no mesmo ponto. Porque aí a máquina vem ceifando e corta aquilo e o milho está todo ele preparado igual. Mas se a natureza não é assim, porque ela não é, um milho nasce mais rápido, outro mais devagar, um fica num tamanho, isso daria muito trabalho e a mecanização não seria possível, né? Então, esses três pilares marcam a Revolução Verde. Mecanização do processo de trabalho, com isso a mão de obra no campo reduz, não é tão necessária, usa-se tratores e arados, a semente, a modificação das sementes e o uso dos agroquímicos. E isso leva, então, consequentemente, a uma coisa que a gente experimenta hoje, que é a industrialização dos alimentos e a industrialização da agricultura. Agora são empresários, os agricultores agora são grandes empresários, né?
Quem visita essas fazendas que produzem alimentos é uma coisa impressionante, é alta tecnologia, alta tecnologia. O que aconteceu? Né? Então, o objetivo era reduzir custos dessa proposta moderna, reduzir custos, abrir o mercado de consumo das maquinarias e dos equipamentos e insumos, liberar a mão de obra do campo para poder aumentar, inclusive, a chegada dos consumidores e também produzir matéria-prima para o desenvolvimento industrial, né? Por exemplo, a gente sabe que o país nosso, todo mundo conhece essa história de que a gente produz muita soja que é como matéria-prima, né? É como se fosse uma matéria-prima, né? Ela não é usada para alimentar a gente, ela é usada para alimentar a indústria do gado, da carne, para poder chegar mais adiante. E assim como outros produtos que a gente usa para produzir óleo de soja, né? Para atender a indústria. Então aí você vai vendo que a terra não é só produzir o alimento, mas ela produz a matéria-prima para alimentar a indústria. O que aconteceu com a terra? Aquela terra que era do índio, que não tinha muito dono, que ia sendo usada, né? Ela sendo povoada. Depois passou a ter a lei da terra, delimitando a terra. Agora a terra passa a ter um outro valor. A terra que é boa para cultivar determinado produto tem um valor maior do que a outra terra que tem outras propriedades, vamos dizer assim. Então o valor das terras começam a sofrer aquilo que é chamado de especulação financeira. Tem um jogo aí de que terra serve para o quê? E os preços vão se modificando. Com isso, quem tem moeda consegue os melhores pedaços de terra, quem tem menos moeda consegue os piores pedaços de terra, e assim a desigualdade continua. A desigualdade continua, vai perpetuando. O agricultor que está plantando lá no campo, ele não planta o que ele quer. Ele não planta o que a vocação daquele espaço determina, né? Na serra é melhor plantar isso, aquilo outro. No lugar que chove muito é melhor plantar aquilo outro. No lugar que chove pouco deve ser... É a vocação do lugar. O agricultor não pode mais obedecer àquilo. Ele tem que atender a demanda da indústria. Atender a demanda dos consumidores. Ele vai plantar o que é necessário plantar para atender o mercado consumidor. O ritmo de crescimento, então, das plantas que ele vai plantar, para poder dar conta de atender o consumidor, vai ter que ser modificado também. Ah, aqui não dá essa planta. Ah, não, mas se botar esse adubo vai dar. Se botar esses nutrientes aqui vai dar. E assim, uma coisa leva a outra. O tempo de trabalho que é substituído pelas máquinas, né? E a venda por intermediários aparece, né? E aí então entra outra especulação. O preço do alimento vai sendo completamente modificado para que possa chegar a atender esse sistema. Isso é um sistema, vocês estão vendo, né? Que é uma coisa que leva a outra, que vai formando um sistema. O mercado consumidor, nós que estamos indo lá na prateleira do mercado comprar, vai dizer, o mercado consumidor vai dizer o que tem que ser feito. Por quê? Se você só compra a cenoura grande, lisinha, toda arrumadinha, toda fininha, aí os agricultores vão ter que arrumar um jeito de fazer essa cenoura.
Se você não compra a que está torcidinha, ele não pode botar mais na prateleira torcidinha. Se você só quer comprar o tomate desse tamanho assim, e não compra mais os menorzinhos, ele vai produzir aquela qualidade de tomate, ele não vai produzir mais o tomate pequeno. E aí o que foi acontecendo? Um empobrecimento das variedades. A gente já vai no mercado pensando que quer comprar aquilo, e comprar aquilo daquele jeito. Não é o que a natureza nos oferece da época e do que está bom, que vem da vocação da terra. A gente não compra mais a vocação da terra. A gente compra o padrão mental do que é alimento que a gente considera bom. Olha só como é que as consequências, e isso vai gerar de novo a decisão do agricultor. E fecha-se um ciclo. O que acontece, o que vem acontecendo? Isso ainda hoje nós estamos vivendo esse impacto, que ainda a maior parte da nossa produção agrícola está nesse sistema, nesse jeito moderno. Existem 1000 argumentos dos agricultores e dos agrônomos dizendo que isso é o que favoreceu a vida das pessoas, porque nem todo mundo pode produzir. Tem uma porção de argumentos, mas tem, na verdade, uma história bastante dura, que é a nossa relação com a natureza. Ela é uma relação intermediária por essa história, né? Então nós aqui no Terrapia, que estamos, através do alimento vivo, buscando o contato com a nossa natureza, com a natureza em volta, esse assunto não pode deixar de ser conversado. Não é verdade? Então o que aconteceu? Nos anos 80, esse pacote da Revolução Verde chegou no limite, esgotou. E começaram os primeiros sinais da insustentabilidade desse processo. Aí começou a ver o que tinha acontecido com a terra que plantou, adubou 5 vezes. Arou, plantou, adubou. Não quis mais nascer as coisas. Não quis mais nascer. A terra foi se esgotando. E aí, bom, então vamos arrumar outra semente, vamos ver o que está acontecendo. Mas esgotou. O sistema financeiro que mantinha, né, os agricultores, que o país incentivava, dando financiamentos para que ele produzisse, plantasse e tudo mais, esse sistema financeiro também começa a ficar escasso pela crise mundial econômica que todos estamos passando. Então, o mercado internacional, quando a gente vai vender o nosso produto, esse mercado internacional que vai dizer qual é o preço que vai dar, não é o que você cobrou. Por quê? Porque ele passa a ter o poder de comprar as grandes quantidades e absorver. Os impactos ambientais nem se fala, né? É uma coisa que vocês sabem o que aconteceu com a Mata Atlântica, que está reduzida a 6% da mata, né? 6% da mata. O resto nós comemos. O resto nós tomamos de café com açúcar, bebemos o álcool, o leite dos pastos. Nós comemos a Mata Atlântica e depois diz que as pessoas não são sensíveis à natureza. Nós comemos a Mata Atlântica. E é responsabilidade nossa. Esse assunto da alimentação está por trás de uma quantidade enorme de assuntos da nossa vida que a gente pensa que a gente não pode participar. Mas a gente pode participar de todos os aspectos da nossa vida.
um simples ato de escolha de alimento tem um impacto na economia do país. Eu hoje afirmo isso com toda segurança, que comer é um ato político. Porque ela é uma engrenagem imensa que está por trás. Os impactos ambientais são visíveis e os impactos sociais também. As desigualdades aumentaram, né? Eu não sei se vocês têm contatos com os estrangeiros, mas eu tenho contato com estrangeiros, eu escuto isso à beça, que chega no país, primeira impressão que tem é da desigualdade social. Mas o que é isso que acontece aqui? Por que é assim? Por que tem umas casas assim, outras assim, umas coisas assim, outras assim? Leva um susto. Depois é que vai entendendo como é que foi a história de construção desse país, das relações humanas, como é que nós fomos ficando. Mas nunca ninguém fala da história da comida. A comida como uma das consequências, uma das causas dessa estrutura toda que nós vivemos da desigualdade social. O êxodo rural, esse então é tão impressionante. Vivia no campo, em 1977, 55,7% da população. Em 77, 55%, mais da metade dos brasileiros moravam no campo. Em 1990, baixou para 26%. Vive no campo. Em 2006, baixou para 19%. O país hoje é um país de cidades. As pessoas estão amontoadas nas cidades e os campos estão vazios. Cheio de máquina. Cheio de máquina, isso tá, né? Ora, o que aconteceu com a própria agricultura? Aquele pacote lá moderno dizia que assim, se você botar um pulverizador, você vai reduzir a quantidade de pragas que vão chegar na sua plantação. Pragas, né? Os insetos que vão comer as plantas fracas, porque os insetos que comem as plantas que estão desequilibradas. Então eles chegaram para comer as plantas fracas, porque era monocultura, tudo feito à base de muita química, as plantas fracas, os insetos chegaram em bando, muita comida para eles, né? Desequilibrou. Aí vinham com novas soluções mais químicas para reduzir as pragas. O que aconteceu? Não reduziu o número de pragas, ao contrário, aumentou. Pode isso? Aí começa a desenvolver novas sementes, mais tecnologia de semente, que é para ver se a semente fica mais forte, se ela própria já pode combater as pragas por ela mesma. E assim, isso vai criando cada vez mais desequilíbrio ambiental. Porque quanto mais a gente coloca esses produtos no solo, mais as nossas águas, o subsolo, as águas, os lençóis freáticos vão ficando cheios desses produtos químicos, que vai chegar de novo para nós, para nossa mesa, para a gente beber, né? E